Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez podemos estar aqui à noite para poder estar trazendo aí uma palavra para você, uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer aí um conforto aí no teu coração, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. E eu tenho certeza absoluta, deixa eu colocar meu óculos aqui, porque senão eu não vou enxergar de perto. A iluminação não está muito boa, mas o importante é que você me ouça. E eu tenho algo para você aqui nessa noite, algo que vai falar profundamente ao seu coração, inclusive naquilo que eu escrevi como tema, aquilo que deu errado uma vez pode dar certo de novo. Você sabia disso? Você sabia que algo que deu errado uma vez, ele pode dar certo de novo? Se você tem uma palavra de Deus para algo que deu errado uma vez, e de repente você deixou de tentar, de fazer de novo, você pode ter a certeza absoluta que pode dar certo, viu? Aleluia, pode dar certo. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo, ou fazemos algo, e de repente não deu certo. E aí, porque não deu certo, o que eu faço? Nada. Eu deixo de fazer. Mas vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, tem um homem que foi fazer algo e não deu certo. E aí, o que aconteceu? Ele recebeu uma palavra de Deus e foi lá de novo e deu certo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, quando nos fala ali da pesca que Pedro fez. É interessante isso, porque quando você lê o livro de Lucas, capítulo 5, diz que as pessoas ali, uma multidão, estava comprimindo Jesus para poder ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer para eles. E aí Jesus viu toda aquela situação daquela multidão, daquelas pessoas que estavam ali comprimindo ele, estavam apertando ele ali. Ele pegou e diz aqui a palavra, eu estou com a Bíblia aqui, e ele pede para que Pedro empreste o barco dele. E ele chegou e falou: Pedro, me empresta aí o teu barco. E Pedro emprestou o barco e Jesus subiu ali no barco, ficou na ponta do barco. Na realidade, aquele barco ali virou o púlpito. O barco de Pedro virou o púlpito. Pedro cedeu o barco dele para Jesus. E diz aqui a palavra de Deus que Jesus se senta no barco, sentou-se no barco, e aí ele começou a ensinar o povo, sentado no barco, e começou a ensinar o povo. E o interessante é que Pedro tinha ido pescar, na realidade a pesca de Pedro deu errado. Pedro foi pescar e deu errado. Embora ele tivesse se esforçado, mas ele não obteve sucesso. E Jesus sabia disso. Porque na realidade Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. Jesus sabe de todas as coisas. E Jesus sabia que a pesca de Pedro havia dado errado. Embora Pedro foi lá e se esforçou. E na nossa vida é assim também. Muitas vezes nós nos esforçamos para poder fazer algo e não obtemos, na realidade, sucesso. Quantas pessoas? Já aconteceu comigo isso, de eu ter me esforçado e não tive sucesso. E quantas pessoas que eu conheço também, e que talvez você conheça, e de repente tenha acontecido com você também, de você ter se esforçado para fazer algo e não obteve sucesso. Então, com Pedro,
aconteceu isso. E eu fiquei pensando numa coisa, talvez essa situação de ir fazer algo e não obter sucesso, talvez essa situação tenha gerado até uma incerteza no coração de Pedro. De repente gerou até uma incerteza. E por causa dessa incerteza gerada no seu coração, de repente leva Pedro a pensar em desistir. Tanto que aqui a palavra de Deus nos mostra que Pedro lavou as redes. Quer dizer, quando um pescador lava as redes é porque ele parou o serviço, ele parou a pescaria. Lavou a rede. Aí a rede foi lavada e ela fica lá esperando, né, uma oportunidade de ser lançada de novo às águas. Então ele lavou as redes, parou a pesca. E eu tenho certeza que conosco não é diferente de que quando muitas vezes nós vamos fazer algo e esse algo não dá certo, começa a vir incerteza no nosso coração. Porque as incertezas que começam a vir será que eu deveria ter feito isso? Será que eu fiz isso de uma maneira certa, da forma certa? E aí fica aquela incerteza. E normalmente, querido, querida, quando existe incerteza, há uma grande chance, uma probabilidade de desistência. Da pessoa desistir, porque ela não tem a certeza. E a palavra do Senhor diz que fé é a certeza das coisas. Fé é a certeza das coisas. A fé não é incerteza. Então, se existe incerteza, é óbvio que vem no pensamento, eu vou desistir. Vou lavar as redes. Vou desistir. Não vou fazer mais. Chega. Mas algo estava por acontecer aqui, aleluia. Algo estava por acontecer aqui. Algo iria acontecer. E sabe o que iria acontecer? Aleluia. Um culto ia começar. Aleluia, um culto ia começar lá na beira do mar. E quem que era o pregador? Quem era aquele que ia ministrar ali a palavra? Era Jesus, aleluia. Olha só que tremendo. Olha só que fantástico. O culto ia começar ali na beira do mar. E o pregador era Jesus, o ministrador ali naquele momento, naquela hora era Jesus Cristo. E por isso que Jesus pediu ali o barco de Pedro emprestado. Porque ia começar um culto ali. E o tremendo de tudo é que depois desse culto, tem até uma canção que eu ouvi a respeito disso, depois desse culto algo iria acontecer. Aleluia. Ia começar um culto e algo estava para acontecer depois do culto. Eu ouvi um cântico esses dias, eu esqueci o nome de quem estava cantando, louvando, que ele dizia assim, depois do culto, aleluia, depois do culto, você vai ver, um milagre irá acontecer, aleluia. E era realmente isso. Um milagre estava para acontecer na vida de Pedro depois do culto. Um milagre ia acontecer, vou repetir mais uma vez, na vida de Pedro depois do culto. Deixa eu te dizer algo profético aqui. O que está acontecendo agora aqui? Parece que não, mas o que está acontecendo agora aqui? Um culto, aleluia. Eu estou até sentado aqui, eu não sou Jesus, mas eu tenho o Espírito Santo, como você tem o Espírito de Deus aí também. E eu estou sentado aqui também, ó, trazendo uma palavra de Deus para você, aleluia. Só faltar ter um barco aqui, para que eu pudesse sentar, sendo ministrador, não que eu seja mais do que ninguém, não é isso? Mas sendo ministrador, sendo pregador desse culto que nós estamos tendo aqui, porque nós estamos cultuando ao Senhor aqui. Nós estamos assentados aos pés do Senhor
como Maria estava sentada aos pés dele quando Jesus entrou lá na casa dela. O que estava acontecendo na casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Um culto, aleluia, um culto. Então eu quero profetizar e dizer para você que está me vendo, você que vai me ver depois do culto, entenda algo tremendo. Depois do culto, depois dessa ministração, eu tenho certeza absoluta que um milagre irá acontecer na sua vida. Talvez você esteja aí também, né, cheio de incertezas, talvez você já tenha lavado a sua rede, ou seja, tenha desistido de algo, tenha desistido de fazer algo que você foi fazer e não deu certo, em alguma área da sua vida, de repente você fez e não deu certo. E isso aí trouxe incerteza no seu coração, isso aí, né, gerou o desejo de desistir, não quero mais saber disso, não vou mais fazer isso, não vou mais casar, não vou mais estar no ministério, não vou mais fazer esse trabalho, eu vou desistir de trabalhar por conta própria, eu vou desistir. Não deu certo, eu vou desistir. Aleluia. Mas querido, querida, um culto está começando aqui, aleluia. E depois desse culto, creia, um milagre vai acontecer. Eu quero dizer que algo está para acontecer depois deste culto. Mas entenda algo também, de três coisas que Pedro fez, aqui. São três, o Senhor me mostrou três atitudes de Pedro aqui. Primeira atitude de Pedro, Pedro abençoou o ministério de Jesus. Como é que ele abençoou o ministério de Jesus? Emprestando o barco, aleluia. Emprestou o barco dele, aquele barco que foi usado para a pesca, aquele barco que foi usado ali para a pesca e não deu nada, aleluia, não deu nada. Aí Pedro volta, aí ele prestou para Jesus, ele não se negou a emprestar o barco para Jesus, ele abençoou o ministério de Jesus. Quando você vira um abençoador, de ministérios, aleluia, glória. Isso é um princípio, Deus vai te abençoar também, querido. É semeadura. É a lei da semeadura que diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aleluia. E aí Pedro abençoou. Isso foi uma atitude dele, que é uma atitude que todos nós deveríamos ter, de sermos realmente abençoadores, porque o Senhor disse para Abraão ser bênção. Eu preguei esses dias aqui falando o significado disso. E precisamos, na verdade, semear em terra fértil. A segunda coisa que Pedro fez, ele obedeceu, querido, o que Jesus falou para ele fazer. Aleluia! Ele obedeceu. Ele se arriscou e foi fundo. Por quê? Porque Jesus, depois que entrou lá no barco, ele virou para Pedro e falou assim, ó. Quando ele acabou de falar, quando ele acabou de pregar ali, ele chegou e falou assim, lá no versículo 5, no versículo 4, ele falou assim para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. E a palavra do Senhor diz que ele virou para todas as pessoas e falou: lancem as redes para pescar. Oh, glória! Voltem para pescar. Oh! Vão pescar de novo. Aleluia! Tanto que Pedro chegou e falou assim: mestre, nós nos esforçamos. Foi aquilo que eu disse. Ele se esforçou, mas não teve sucesso. Nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Porque é assim mesmo. Porque muitas vezes quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, não dá certo. Quando nós muitas vezes queremos fazer por nós mesmos, por vontade
vontade nossa, não dá certo, querido. A gente se esforça e não dá certo. Mas aí ele chega e fala assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Aleluia. Mas porque é você, Jesus, que está falando isso, eu vou voltar lá para pescar. Aleluia. Essa é uma atitude de fé. Essa é uma atitude de obediência. Ele obedeceu o que Jesus falou para ele fazer. Ele falou, olha Jesus, eu já fiz isso a noite inteira. Mas, como é você que está dizendo, eu vou voltar lá. Eu vou voltar a fazer o que deu errado, Jesus. E olha só que fantástico. Eu disse que a segunda atitude de Pedro foi de obediência à voz de Deus. De obedecer o que Jesus disse, mesmo, irmão, irmã, mesmo sendo impróprio para o horário. Sabe por quê? Porque não era horário de pescar. A pesca correta, e eles sabiam disso, eles eram pescadores, é de noite. Por isso que eles ficaram à noite, ficaram à madrugada lá, porque a hora da pesca é essa, é a hora boa. Aí Jesus manda eles ir de dia, e manda ir em água funda. Oh, meu Deus! Aleluia! Eu acho que às vezes Pedro poderia chegar para Jesus e falar, ó Jesus, o negócio é o seguinte, você entende de pregação, você entende de milagres, mas de pesca você não entende nada. Agora não é hora, Jesus, agora não é hora. Não é hora de pescar. Esse horário não dá nada. E ainda lá nas águas fundas ainda, Jesus. Eu vou ter que me arriscar, Jesus. Vou ter que correr o risco. Não, não vou não. Mas essa não foi a resposta dele. Ele disse algo tremendo. Porque é você que está dizendo eu faço. Aleluia. Porque é você que está dizendo eu vou fazer. Não importa, Pedro queria dizer, não importa que não é hora, não é a hora certa. Não importa que não é a hora certa. Não importa que eu vou ter que me arriscar. Eu vou lá. Eu vou fazer porque é você, Jesus, que está dizendo. Aleluia. Querido, quando Jesus mandar você fazer algo, mesmo que seja algo absurdo, porque isso aqui era absurdo, humanamente era absurdo, faça. Você vê tantas coisas absurdas. Aleluia. Olha o que o Espírito de Deus está dizendo. Tantas coisas absurdas que você vê na Bíblia, que antecede a milagres, é coisa fantástica. Tem um monte de coisa. Você vê umas coisas absurdas de Jesus fazendo, que é tremendo. Você vê Jesus cuspindo em barro e passando, isso é nojento. Passou no olho do cego. Eu até digo assim, ainda bem que o cego não via, né? Ainda bem que o cego não enxergava. Porque se enxergasse, ele já pensou, se uma pessoa vendo uma pessoa fazendo barro, cuspindo para passar em olho. Isso aí é demais. Isso aí é demais. Então tem coisas absurdas. De Jesus enfiar o dedo no ouvido de um surdo e o surdo ser curado. Isso é absurdo. Você quer ver outros absurdos? São os absurdos que tem no Velho Testamento, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, aonde o Senhor manda, o profeta manda que a pessoa vai pedir, para uma mulher vai pedir vasilha emprestada, panela emprestada. Pedir panela emprestada para vizinho, para o milagre acontecer. Isso é absurdo. 2 Reis 3, você quer ver outro absurdo? Cavar poço num deserto, mesmo sem ver sinal de chuva. Isso é um absurdo. Tem tantos absurdos. Há tantos absurdos na Bíblia, há tantos absurdos na palavra de Deus, que antecederam a milagres. E as pessoas obedeceram aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquilo que os profetas falavam. E elas obtinham resultados. Quando nós ouvimos a voz de Deus,
mesmo que seja uma coisa absurda, nós temos que fazer, porque vai dar certo. Pedro experimentou isso, e ele fez, porque é tu que está falando, eu vou lá fazer. Senhor, a palavra é tua, eu acredito na tua palavra. Quando você acredita na palavra de Deus, quando você acredita na palavra de Jesus, você vai ser bem sucedido. Ele foi lá e fez. E ele foi lá nas águas profundas. Sabe o que significa água profunda? Arrisco, é arriscar, querido. Arriscar. Lugar de risco, lugar de água profunda. Tem que arriscar. Pedro arriscou, e ele foi fundo. E é o que Deus está dizendo para você aqui. Se arrisque, vai fundo. Aleluia. Vai fundo, vai no profundo. Se arrisque. Andar sobre as águas era arriscado, e Pedro andou. Deus muitas vezes nos leva a essas situações e nos dá ordens para realizarmos coisas absurdas e que humanamente vamos correr risco. É arriscado às vezes fazer coisas para Deus. Aleluia. É desafio, querido. Desafio é risco. É você fazer coisas que você nunca fez. Isso acontece comigo. Mas dá certo. Aleluia. Dá certo. Essa foi a segunda coisa que ele fez. Sabe a terceira coisa que ele fez? Ele voltou a fazer o que antes havia dado errado, pela palavra de Jesus. Ah, não vou lá não, Jesus. Não deu certo. Eu nunca esqueço uma vez de um irmão, há muitos anos atrás, ele trabalhava numa empresa. E os cultos eram ainda na minha casa, na garagem da minha casa. Mas mesmo assim a glória de Deus se manifestava nas reuniões. E ele trabalhava numa empresa. E a empresa mandou ele embora. Não deu certo, mandou ele embora, aí veio conversar comigo. Mas Deus mandou, querido, é fantástico. Deus mandou dar uma palavra para ele. Sabe qual foi a palavra que Deus mandou dar para ele? Volte lá. Volta lá, porque eles vão te empregar de novo. Não, pastor. Não. Eu falei, volta lá. Ele voltou, sabe o que aconteceu? Readmitiram ele, aleluia. Readmitiram ele, porque a pessoa que colocaram no lugar dele não deu certo. Aleluia. Ele foi readmitido. É tremendo. Pedro voltou a fazer o que antes havia dado errado, pela palavra de Jesus. Ele acreditou e o milagre aconteceu. Eu anotei isso aqui. E essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus que Deus está dando para você aqui nessa noite. É tremendo isso. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que Deus tenha, aquecido aí o seu coração dentro dessa palavra, para que você volte a fazer aquilo que não deu certo. Que você possa ter essas atitudes que Pedro teve. Abençoe, seja um abençoador de ministérios, ministérios frutíferos, ministérios que estão dando fruto. Semeie em terra fértil, querido. Jesus era terra fértil. Jesus era terra fértil porque o Espírito de Deus estava sobre ele, aleluia. E quem semeasse na vida de Jesus ia ser abençoado, como Pedro foi. A segunda atitude, ele obedece o que Jesus manda ele fazer. Ele se arrisca, foi fundo, sucesso. O terceiro, ele volta a fazer o que antes havia dado errado pela palavra de Jesus. Entenda, ele não voltou a fazer o que deu errado por ele mesmo. Não, Jesus falou, volta lá e faz. Se Jesus mandar você fazer algo que já havia dado errado, faça. Eu não sei se é você que está me vendo, ou vai me ver depois, mas me veio uma palavra agora aqui do Espírito Santo. Faça bolo, você vai ter sucesso. De repente você já andou fazendo uns bolos aí, e não deu certo, não deu resultado, deu errado, não consegui vender. Não, faz de novo. Aleluia, faz de novo.
Faz e vai vender. Você vai ver se vai dar certo ou não. Ô, glória. Você vai ver se vai ter resultado ou não, se você vai faturar ou não. Vai dar certo, querido, querida. Em nome de Jesus. Depois desse culto, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que estão me vendo, as outras que irão me ver ainda. Eu oro para que essa palavra seja bênção na vida de cada pessoa. Eu oro para que o teu poder se manifeste na vida de cada uma delas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que elas se arrisquem, para que elas possam ir cada vez mais fundo e que teu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado. Eu oro, Senhor, para que depois desse culto, como aconteceu aqui, Senhor, o Senhor possa operar um milagre na vida de cada pessoa. O Senhor possa trazer solução, como aconteceu aqui, que quando eles fizeram o que Jesus pediu, diz a palavra aqui, que pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar, aleluia. Houve algo abundante que aconteceu, um milagre aconteceu. Aquilo que eles necessitavam foi suprido, e que o Senhor possa suprir as necessidades de cada pessoa. Em nome de Jesus, que venha todo suprimento, aleluia, que a tua unção se manifeste na vida de cada um deles, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido, querida, tenha uma boa noite, durma com Deus, que a shalom do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. E amanhã, se o Espírito de Deus assim o quiser e orientar, eu retorno na parte da manhã, lá em torno mais ou menos de umas 11 horas. Amanhã é feriado, amanhã as pessoas estão em casa e amanhã também é dia de palavra de Deus. Mas fica aí com essa palavra, acredite nessa oração que foi feita, creia na palavra, medite nessa mensagem e tenha certeza que algo irá acontecer. Depois do culto, aleluia, depois do culto, um milagre aconteceu. E um milagre pode acontecer com você também, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fiquem todos aí na shalom de Deus. Aleluia.